Olá, seres de luz. Bom, eu vim aqui gravar esse vídeo para trazer uma resposta quanto à viagem que eu ia fazer lá para minha irmã. No último vídeo eu falei que a minha irmã foi diagnosticada novamente com tumores e dessa vez agora já tá metástase, que há 5 anos atrás ela teve, né? Tumor na mama, porém fez todo o tratamento de químio e aparentemente tinha resolvido, porque todos já sabem como é assim. Porém, o que eu quero dizer aqui é o seguinte: eu estava já arrumando as malas, né? E já era para me ter ido na quarta-feira. Porém, ela estava muito confiante, estava muito animada, ansiosa até que eu chegasse logo para a gente começar o tratamento antes das químio, né? Para que o sistema imunológico dela fosse fortalecido, para que fosse feito ali a desintoxicação, porque é muito simples. Eu não sei como que o médico, né, da medicina tradicional, eles não entendem isso. Eles tratam as pessoas de forma individual. Por exemplo, tem um tumor na mama, eles vão lá, cortam, amputam um pedaço ali da pessoa, tiram um pedaço da mama, faz ali a rádio, né, queima aquela parte da pessoa, achando que está matando as células, que está matando ali a doença. Depois vem com as quimioterapia, que também é muito agressivo. Tanto é que cai o cabelo, né, danifica os dentes, as unhas, e sem falar futuramente, né, os ossos da pessoa também já ficam comprometidos. Na verdade é simples, tem que desintoxicar o organismo, porque toda doença só aloja em um organismo ácido intoxicado, e quando o organismo se torna ácido, cheio de toxinas que a gente ingere através de alimentação, do meio externo, né, da poluição, da comidas industrializadas, agrotóxico, tudo isso faz com que o nosso organismo fique tóxico e se torne ácido. É aí então que a doença se instala, porque no organismo ácido, os predadores, vírus, bactérias se alimentam de um organismo ácido, então eles se instalam ali e começam a faltar oxigênio nessa parte do corpo e desenvolve as doenças. Mas toda doença nada mais é do que um organismo tóxico, um organismo ácido e sem energia, sem vitalidade, porque o organismo ácido, tóxico, a energia da pessoa vai baixando, né? Ela vai ficando sem vitalidade, o sistema imunológico já não responde da mesma forma e aparece as chamadas doenças. Então, o terapeuta trata as pessoas, o paciente, como um todo. Não trata a doença em si, trata a pessoa. E a primeira coisa que a gente faz é olhar o grau de toxicidade, principalmente nos intestinos, porque o nosso intestino é considerado como o nosso segundo cérebro. Tanto é que quando uma pessoa passa muito estresse, está muito nervosa, ou leva um susto, ou fica muito ansiosa, ou ela sente dor de barriga, dá até diarreia, outros, né, desenvolve uma úlcera. Isso tudo porque o que a gente pensa, o que a gente alimenta aqui, a nossa parte psicológica e emocional também reflete no nosso organismo. E tudo isso contribui para que ele se torne ainda mais ácido. E aí as doenças se instalam, mas nada mais é do que bactérias, parasitas, vírus. E os médicos da medicina, né, tradicional, eles não vê dessa forma, eles tratam de forma separada cada coisa. E, como eu estava dizendo, minha irmã estava super animada, mas bastou uma palavra da médica dela para ela desistir de todo o tratamento natural, porque
o esposo dela acabou perguntando para a médica se tratamento natural resolveria, se seria bom, se não tinha problema ela fazer um tratamento natural de desintoxicação. Aí a médica falou o quê? Que não é bom, que poderia intoxicar ainda mais o fígado dela, porque ela tem tumor no fígado também dessa vez, e que não resolve. Então ela acatou isso como uma verdade. E aí ela me ligou, falando que não ia fazer então o tratamento, porque a médica falou que poderia ser prejudicial. Enfim, ela acreditou no que a médica disse. E ainda mais, ela perguntou, né, que garantia que a médica tinha de que ela ia se superar dessa vez, ia vencer isso daí só com as químio e as rádios. A médica garantiu para ela, garantiu que vai ganhar essa batalha, garantiu que vai curar ela com os tratamentos convencional. Então, eu não posso fazer nada. A escolha foi dela, né, gente? É muito triste isso, porque a gente vê o grau de controle sobre a vida das pessoas que a medicina, que o sistema dos grandes laboratórios ainda tem. A influência é muito grande. A minha irmã, ela não é uma pessoa desperta, apesar de que da outra vez, né, que ela teve o tumor da mama, que ela passou por todos esses tratamentos, o mesmo que ela vai fazer agora, quer dizer, agora vai ser muito mais rigoroso, muito mais forte, muito mais agressivo. E o organismo dela, o sistema imunológico já não é mais o mesmo, até porque ela está muito intoxicada. Para ter desenvolvido assim, já gerado uma metástase, a partir do momento que descobriu, é porque o organismo dela tá muito ácido, tá muito cheio de toxina, tá tóxico, porque de um ano para cá ela ficou só à base de remédio da farmacologia, e também por causa do tratamento que ela já tinha feito antes, e com certeza há muito acúmulo de metais pesados, resíduos dos próprios medicamentos que o nosso fígado ele é responsável por filtrar, né, os resíduos dos medicamentos, né, metais pesados, das vacinas, os agrotóxicos, né, da alimentação, enfim, é o fígado que filtra. Então, ele chegou a um ponto que ele não deu conta mais do recado, porque o nosso corpo, ele é inteligente, ele tem a autocura. Assim que começa a surgir um vírus, uma bactéria, ele próprio combate, ele só não dá conta, ele só se entrega, e é onde que acontecem essas doenças, é porque o sistema imunológico está fraco, o organismo está ácido, está comprometido, está tóxico, precisa de fazer um tratamento de desintoxicação, de limpeza. Porém, as pessoas que não estão despertas, no caso da minha irmã, a gente não pode fazer nada, porque cada um tem um livre-arbítrio de escolher. Então foi por isso que eu não fui, porque ela me ligou e falou que não ia fazer o tratamento porque a médica disse assim e assim. Tudo bem, né? A escolha é dela, e eu não posso ficar agora presa a isso, eu não posso ficar querendo controlar, porque a escolha ela já fez, né? Infelizmente, não há nada que eu possa fazer a não ser emitir vibração positiva, né? Emitir energia de cura para ela e torcer para que dê tudo certo, né? E eu vejo isso de uma forma muito clara naquele versículo da Bíblia que diz que quando dois estiverem no campo, um será levado e outro será deixado. Dois vão estar na mesma cama, um vai ser levado e o outro vai ser deixado. Então, eu achava que estava falando, né, de um arrebatamento das pessoas que iam ser levadas viva, arrebatada viva para o céu, que ia desaparecer e ser levada para o céu, e o outro ia ficar estando do lado dela. A gente até falava assim que
realmente a salvação é individual. Eu não posso salvar ninguém, nem ninguém pode me salvar. Nós somos os nossos próprios salvadores. E tudo que a gente faz na vida, as escolhas que a gente toma, tem uma consequência. Mas ninguém pode interferir na vida um do outro. Eu não posso interferir na escolha da minha irmã. Até porque o nosso nível de consciência é muito diferente. Eu já conheço o trabalho do sistema, da elite, do sistema dos grandes laboratórios, como funciona a parte aí da medicina tradicional, o problema da farmacologia, que os grandes laboratórios, eles vivem de remédio, de vendas de remédio. Eles, no fundo, eles não têm o intuito que as pessoas sejam curadas, seja sarada, seja saudável, porque pessoas saudáveis não compram remédio. E eles lucram bilhões com isso, com a venda de remédios. Tanto é que os remédios naturais, que curam e que salvam vidas, para a medicina não é legal. É proibido, faz mal. Foi o que a médica falou para minha irmã, que faz mal, que não é bom. E olha que ela só falou, porque ela não entende, ela falou remédio natural, um chá de plantas, e realmente são frequenciais, que eu ia trabalhar com ela, frequenciais que dão muito resultado. Mas esse mesmo frequencial que eu ia trabalhar com ela, ele entra diretamente na célula, desintoxica o organismo, leva oxigenação para as células e com isso a pessoa é curada, porque tirou a toxina. O sistema imunológico sobe, levou oxigenação para as células doentes, elas vão ser restauradas, porque o próprio organismo vai trabalhar para restaurar as células doentes. E as que estão mortas, o próprio organismo vai fazer o trabalho natural de eliminar as células mortas e vão nascer células saudáveis, porque o nosso corpo ele está o tempo todo fazendo esse processo de descartando células mortas e nascendo outras células. Mas a médica falou que não funciona esse tratamento. E esse mesmo tratamento eu não divulgo aqui, eu não falo. Vocês podem procurar, talvez, né? Vocês não sabem do que se trata, mas se procurar, eu mesma já tentei procurar várias vezes no Google, aqui no YouTube, não acha ninguém falando dele mais, porque em alguns países que estava fazendo muito sucesso, estava havendo muita cura, tanto para cura do câncer, até mesmo cura da malária e outras doenças, porque na verdade não existe esse negócio de doença X, doença Y. O problema é o organismo tóxico, ácido. Tratou o organismo, a doença tem de desaparecer. Mas esse tratamento foi proibido, a comercialização dele em determinados países, exatamente porque estava dando resultado. É um tratamento barato e que é da natureza, se encontra na natureza. E sendo da natureza, os grandes laboratórios não podem patentear e ganhar muito dinheiro, lucrar muito com isso. Por isso, eles sempre inventam algum meio de fazer com que as pessoas que ainda estão sob o controle deles acreditar que aquilo ali faz mal, que é prejudicial para a saúde, que aquilo pode envenenar, que aquilo pode até matar a gente. O tratamento para todos os tipos de doença, para manter a nossa vida, o nosso corpo saudável, Deus deixou na natureza, nas folhas, nas ervas, na semente, nos cereais. Está na natureza. Deus não criou remédio sintético feito em laboratório. Deus criou plantas, frutas. Mas infelizmente a gente se depara com essa situação na nossa família. Então eu estava dizendo, né, sobre um ser levado e outro ser deixado. Isso na verdade é o grau de consciência.
é a expansão da consciência, é a nossa evolução na escala da consciência. Então, um vai ser levado para onde? Para uma nova dimensão, porque nada mais é do que isso. Graus, dimensões diferentes, níveis de consciência diferentes. A minha irmã, ela ainda acredita só no poder da medicina. Não estou falando que a medicina não funciona. Funciona. Para muitos casos. Para outros, não. Tanto é que do câncer mesmo, a gente pode ver, se funcionasse, não voltava. O câncer não voltava desde a primeira vez. Né? Era eliminado ali o problema, né? Tratado uma vez só e pronto. Por que que os próprios médicos já falam que daqui 5, 7 anos vai voltar? Porque eles sabem que volta, porque eles sabem que o método deles não é eficaz. E eles, os médicos nem têm culpa disso, porque eles também estão sob o domínio do controle, estão sob o domínio do sistema. E foi assim que eles aprenderam. Foi assim que ensinaram para eles. Eles estudaram muito, ficaram anos estudando para passar esse tipo de protocolo, para diagnosticar pessoas com remédios e remédios, cortar um pedaço ali, amputa um pedaço ali, mutila de um lado e acha que isso está tudo bem. Só que nós somos templos e morada do Espírito de Deus. Antigamente, os antigos, né? Antes de existir a medicina tradicional que a gente vê hoje, eram, na verdade, eram médicos homeopáticos. Só existia a homeopatia, que era tratado tudo com métodos naturais. Não tinha esse negócio de ficar cortando um pedaço da pessoa ali, tirando um pedaço de outro órgão ali e achar que resolveu o problema. Era tratado, a pessoa era olhada como um todo. Era a pessoa que era tratada e não a doença em si. Mas então é isso que eu queria dizer. Não é porque a minha irmã não quis o tratamento que eu não vou poder ajudar outras pessoas. Se alguém aqui que ouvir esse vídeo e tiver interesse em fazer um tratamento natural, eficaz e que cura, e que pode ser feito também junto com a quimioterapia, não tem problema. Só que existe um protocolo, né? Existe toda uma medida de segurança, para um não tirar o efeito do outro, né? Geralmente a gente para 3 dias antes da pessoa começar a nova sessão de quimioterapia. Então tem tudo isso. Então se alguém interessar e quiser saber, porque eu não revelo, não falo aqui para não ter caso, para não ter problema, até porque se eu falar qual é esse medicamento, qual é esse produto natural que a gente usa, com certeza o meu vídeo vai ser bloqueado. Porque já foram, tem um doutor que trabalha com esse método, com esse produto, com esse tratamento, um médico espanhol, que ele divulgava muito, né, as coisas deles, os ensinos, falando sobre esse produto no YouTube. E hoje, os vídeos dele é bloqueado, o site dele foi tirado do ar. O livro de uma doutora também que trabalha com esse mesmo protocolo, só que ela trata o autismo. Até os livros dela foi tirado da plataforma Amazon, porque ali ela ensinava como se curar através de um tratamento natural. E ela trabalha com autismo e cura também o autismo, porque o autismo nada mais é do que metais pesados que as crianças recebem nas vacinas, naquelas vacinação de campanha mesmo, principalmente a tríplice viral. Geralmente, depois que a criança toma essa vacina tríplice viral, ela começa a ter reação semelhante ao autismo. E aí depois fala que autismo é uma doença genética.
Mas não é. É efeito de vacinação. É efeito dos metais pesados nas vacinas. Mas tudo isso a gente não pode divulgar aqui. Porque senão nós vamos ser taxados, né? Não sei se esse vídeo vai até alcançar alguém, mas fique sabendo disso. Você é vítima do sistema. Todos nós somos vítimas do sistema da farmacologia. E o governo, a elite, os grandes laboratórios não tem nenhum desejo, não tem nenhum interesse que nós sejamos saudáveis, que nós não venhamos depender nunca de um remédio, de um comprimidinho da farmácia. Eles querem sim, cada vez mais tenham pessoas com doenças crônicas, que dependam pro resto da vida de remédio, de medicação. E quando as pessoas estão aparentemente saudáveis, eles criam uma doença, eles criam um vírus para as pessoas comprarem remédio, para as pessoas vacinarem. Mas enfim, então esse é o motivo que eu estou gravando esse vídeo hoje, para falar para vocês que eu não fui lá para minha irmã e provavelmente eu vou ficar por aqui. Se ela precisar mais para frente, né, por causa dos efeitos da quimioterapia, pode ser que eu vá ajudar ela. Mas tem uma outra irmã minha também que já se dispôs. Provavelmente, até o momento, é minha outra irmã que vai, né? Aí eu ia mesmo para fazer o tratamento com ela e depois já ficava para ir acompanhando, fazendo aí essa escala, né, entre o tratamento natural com as quimioterapia. Porém, ela pediu para esperar, até porque as quimioterapia não vai ser feita agora. Vai demorar um tempinho até que todos os exames fiquem prontos. Mas então é isso daí. Eu quero chamar a atenção de vocês para ver o quanto nós estamos presos ao sistema. Bom, e com tudo isso, me faz refletir até que ponto nós somos manipulados pelos sistemas, sistema da religião, que eu já passei por lá um dia, sistema político e sistema da farmacologia. Cada um tem um nível, né, um grau de evolução de consciência. Cada um está em um degrau diferente. Eu talvez esteja num nível mais elevado, mas a minha irmã está num nível mais baixo. Ela ainda está vibrando na frequência da terceira dimensão, acreditando que o mundo é só isso, que a saúde dela depende dos farmacológicos, depende dos médicos, depende dos tratamentos convencionais, dos comprimidos. Ela acredita também que a vida financeira dela depende do governo, depende da política, e que ela acredita que Deus vai fazer um milagre na vida dela, vai curar essa doença. Da outra vez ela foi para a igreja, ela começou a frequentar igrejas, né, pediu oração e, claro, nós vibramos, né, torcemos muito, trabalhei muito a parte psicológica, emocional com ela, ela venceu. Mas depois que tudo passou, ela não voltou mais na igreja, porque ela acreditou que estava tudo bem, que Deus tinha curado ela, tinha ajudado, que ela tinha vencido, graças, né, à bondade e as vibrações positivas que ela recebeu, e ela própria se ajudou. Isso é fundamental. Foi ela que fez o trabalho, né? De pensar positivo, de agradecer pela cura antes mesmo dela receber. E assim aconteceu. Agora, dessa vez, ela tá pedindo oração de novo, tá acreditando que Deus vai fazer um milagre, foi na igreja. Mas se ela não mudar, não evoluir espiritualmente,
Ninguém pode fazer nada por ela. Nem o médico, nem eu, nem você. Posso pedir para emanar, né, vibração positiva para ela, para que ela venha despertar, porque ela também tem um Cristo. Então eu não me sinto responsável por ela, por nada. E também nem acho até bom eu não ter ido, porque ficar lá vendo ela passar por todo aquele sofrimento com químios, né, com as rádios, e não poder ajudar ela de outra forma, eu vou ficar presa também à doença. Eu vou começar a vibrar na doença, porque eu vou começar a dar foco para a doença. E nos dias, quando eu estava vendo o tratamento, né, li muito sobre essa doença para ver o protocolo correto, estudei. Só que eu não quero mais pensar nisso, não vou falar, não vou fazer mais vídeos falando sobre isso, porque senão eu vou estar focada na doença, eu vou estar focada no problema, e o que acontece? O problema vai crescer, a doença vai aumentar, porque quando a gente foca num problema, quando a gente foca numa situação, a gente dá vida para aquilo. E se eu ficar lá com ela, vendo ela passando por todo aquele sofrimento, eu vou focar no problema e vou acabar perturbando minha mente, vou sair do foco, né, do bem-estar, da saúde, e vou ficar focada no sofrimento dela, no problema, na situação em si. E o que a gente deve fazer, na verdade, é soltar. Então, a partir do momento que ela não quis o remédio, preferiu acreditar no que a médica falou, que a médica garantiu que vai curar ela, eu soltei, né? Soltei, né? Estou soltando, né? Claro que a gente ainda fica falando, meu Deus, como pode ainda, né, acreditar nisso? Depois de tudo que ela passou e sabe que não resolveu? Mas tudo bem, a escolha é dela. É o nível de consciência que ela se encontra, ela está fazendo o melhor que ela pode. E ninguém pode fazer nada por ela, nem eu. Só ela pode, porque afinal de contas ela também tem uma centelha divina lá dentro dela. Ela tem um Cristo interior que está ali, só esperando ser reconhecido por ela, só esperando ser ressuscitado por ela, e é ela que tem que fazer. A própria palavra de Deus fala que nada é por força e nem por violência. Então não adianta eu querer colocar minhas verdades, aquilo que hoje eu sei, fazer com que desça de goela abaixo na vida dela, porque não vai acontecer. O tempo dela despertar, ver o mundo de outra maneira, ainda não chegou, mas vai chegar. Se não for nessa reencarnação, vai ser em outra, porque nós estamos aqui para evoluir. E nós estamos aqui para experienciar a vida, para ser feliz, para comer o melhor dessa terra, para usufruir de todas as bênçãos de Deus na nossa vida. Mas nós temos que acreditar nisso, nós temos que acreditar que nós somos extensão de Deus, que Deus não está aquele senhorzinho, não é aquele senhorzinho lá no céu, distante, e que a gente clama e pede a Ele por um milagre quando a gente se sente necessitado. Não, e ela sabe disso, porque desde 5 anos atrás eu já venho falando sobre isso com ela, fazendo esse trabalho, falando que Deus está aí dentro de nós, que ela não precisa ficar indo atrás de uma igreja, de outra, pedindo oração para um, para outro, indo atrás de um pastor, de outro, não, porque Deus já está ali dentro dela. Deus está ali, Deus não está do lado de fora. Mas significa que a mente dela não está pronta, não está preparada, porque ela ouve, porém, ela não pratica, ela não entende. Então, não adianta eu ficar falando mais para ela sobre essas coisas. Tem que deixar. É difícil, porque a gente sabe como que as coisas funcionam, a gente sabe o resultado que tudo isso traz para a vida das pessoas, quando elas acreditam só no efeito, que elas não reconhecem a espiritualidade, porque a medicina e a espiritualidade sempre andaram junto, a ciência e a espiritualidade sempre andaram junto.
houve essa separação, essa divisão, depois que a medicina tradicional começou a operar. Porque antes, quando era só o trabalho, né, da parte da homeopatia, eram juntos, faziam o trabalho espiritual junto com o medicinal, porque na verdade não tem diferença, não tem divisão. Estamos todos interligados, conectados, uma coisa depende da outra. O nosso estado emocional, mental, psicológico também gera doenças. Então, para a gente tratar, igual ela já foi curada uma vez, talvez, né, se ela tivesse, se as pessoas souberem o que o pensamento, os sentimentos, né, traz para a nossa vida, elas não criariam doença. Mas a partir do momento que a pessoa foca na doença, no sintoma, no problema, e está focado na medicina, indo no médico todo o tempo, não só o caso da minha irmã, claro que ela teve depois desse período, fazer um acompanhamento praticamente assim, direto, né? Tinha que estar sempre fazendo novos exames para ver se a doença não voltava, né, não estava progredindo. Tanto é que no ano passado ela fez e não detectou nada. Agora esse ano já virou metástase, está inclusive nos ossos dela. Então, como que a gente confia num sistema desse? É difícil, mas se a pessoa não estiver pronta para entender e saber que ela tem o controle da vida dela, ela tem o controle de uma boa saúde, ela tem o controle de todas as áreas da vida dela, que tudo está dentro dela, que ela não depende, não precisa ficar focada em comprimidos, em remédios, em médicos, mas confiar na sua fonte interior, que é uma fonte de saúde perfeita. Porque Deus é perfeito. Esse espírito que está aqui dentro deste corpo, ele é perfeito. Ele é a própria saúde perfeita. Só o nosso corpo, que é o templo, que tende a adoecer, sim, porque nós estamos imersos em um mundo, em um lugar cheio de bactérias, cheio de vírus, contaminado, a água contaminada, alimento, o ar, tá tudo contaminado. Mas se nós cremos que o nosso Deus flui de dentro de nós para o nosso exterior, nós estamos protegidos contra todas essas coisas, nós somos imunizados. E mesmo quando acontece alguma coisa com o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, mesmo que a gente tem que tomar um remédio, tem que fazer sim um tratamento, né, de vez em quando, convencional, depender até da medicina tradicional, não tem problema nenhum contra isso, a gente depende sim. Porém, a pessoa que entende, já está com a consciência evoluída, de quarta, quinta dimensão, ela já sabe como tratar. Ela já sabe que ela não pode dar foco, sentir uma dor de cabeça, tudo bem, toma um remédio, toma um comprimido, se for o caso, vá ao médico, toma os devidos cuidados, mas tira o foco da doença, tira o foco dos remédios, tira o foco dos medicamentos. Sentir uma dorzinha aqui, ao invés de correr logo no médico e já ficar pensando, criando uma doença que nem existe ainda, pensa positivo, pensa que não é nada, coloque suas mãos ali e abençoa. Mentaliza de que você é saudável. Conversa com o seu corpo, com as células do seu corpo. Gente, o nosso corpo nos ouve. As células do nosso corpo nos ouvem. São órgãos vivos. E tudo é questão de vibração, de energia. Se eu vibro positividade, alegria, bem-estar, saúde, eu estou criando mais saúde para o meu corpo. E as minhas células agradecem, porque as minhas células sentem essa vibração positiva, então elas vão vibrar nessa mesma frequência. Agora, se eu penso,
só em doenças. E infelizmente para essas pessoas, igual no caso da minha irmã, que já teve esse problema uma vez, e aí depois o médico fala, olha, daqui 5 ou 7 anos, daqui a alguns tempos vai voltar, geralmente volta, ele já decretou isso e a pessoa aceita isso como verdade, então ela colapsa isso na vida dela e ela cria isso, porque aí nunca mais a pessoa fica livre. Porque de ano em ano tem que ir lá fazer toda uma bateria de exame. Pelo menos foi assim que aconteceu com a minha irmã. Vai lá, faz uma bateria de exame, olha a plaqueta, olha tudo para ver se não tem nada instalado ali. Aí a pessoa, todas as vezes que vai fazer esse exame, ela já vai apreensiva, com medo, acreditando que de repente já pode ter alguma coisa ali. Quando ela sai de lá que não deu nada, ela sai aliviada. Mas depois, qualquer dorzinha que ela sente, qualquer sintoma em algum lugar, ela já acha que já é a doença. Então, ela fica criando o tempo todo aquilo. E aí, se ela tá criando, se ela tá focando naquilo, se ela tá vibrando no medo, o que vai acontecer? Ela tá colapsando o tempo todo. Aquilo ali chega um ponto que, bum, o negócio explode. E, de repente, quando os médicos vão ver, mesmo fazendo todas aquelas baterias de exame, de repente, quando descobrem um sinalzinho ali que resolve fazer um exame detalhado, já está avançado. Então, a nossa confiança é Deus. Vamos soltar. Vamos soltar o controle. A gente não tem controle de nada aqui, porque tudo isso que já se manifestou aqui é só um efeito. É o efeito do nosso estado de consciência, tanto individual quanto coletivamente. Então, os que estão saudáveis, vamos vibrar saúde, vamos vibrar mais ainda positividade, amor, vamos nos curar interiormente, né? Cada dia a gente possa se curar um pouco mais, porque quando a gente se cura, nós curamos as outras pessoas também, nós curamos as pessoas da nossa família e curamos o mundo. Então eu vou ficar daqui, vou continuar fazendo os vídeos, não vou focar mais em doença, nesse problema. Se alguém quiser ajuda em questão do tratamento, eu posso passar, porque é simples, cada um pode fazer aí na sua casa. Eu explico todo o protocolo, passo a passo. É um tratamento, os medicamentos, os produtos são fáceis de serem encontrados. Mas eu não vou ficar falando sobre isso aqui, os vídeos não vai ter foco mais desse problema, né, nessa doença, porque eu ia fazer os vídeos se eu estivesse lá com a minha irmã, porque eu ia mostrar o resultado positivo que ela ia ter, porque eu tenho certeza que ela ia ter muito resultado positivo e que de repente nem precisaria fazer as químios, né, por isso que eu ia antecipadamente, mas já que ela decidiu e optou por não fazer, e, né, deixar que a medicina tradicional cuide de tudo, então aqui no canal vai continuar normal, tá, gente? Não vou mais falar sobre doença, vou focar na saúde, no bem-estar, em evoluir, tanto física, espiritualmente, quanto financeiramente. Vamos falar de vida, de prosperidade, de abundância, de amor, de saúde, de bem-estar, de felicidade, porque nós estamos aqui sim, é para ser feliz. Nosso estado natural de ser é abundância. Nós somos seres abundantes e o Espírito de Deus está dentro desse templo. Esse corpo é templo de Deus, então nós temos que cuidar sim, muito bem dele. Para nós cuidarmos bem dele, nós temos que estar bem interiormente. Nosso espírito tem que estar elevado, a nossa consciência tem que estar elevado, a nossa vibração, nosso bem-estar tem que estar lá em cima. Porque assim nós estamos cuidando, fazendo uma manutenção, uma faxina energética diariamente nesse templo que é a casa de Deus, a morada de Deus. A morada de um ser infinito, poderoso, abundante, imortal. Então é isso, gente. Eu estou feliz, estou aliviada, porque eu consegui soltar. Solta o controle.
Você não tem controle de nada da sua vida, nem da sua família, nem de ninguém. Solta. Foi isso que eu fiz. No início, eu fiquei muito chateada. Até 2 dias, né? No dia que ela me falou que não precisava ir mais, se eu quisesse ir, poderia ir, mas ela não ia fazer mais o tratamento. Eu falei, o quê? Eu falei, como? Como que a pessoa tem coragem de fazer um negócio desse? Como que ela opta por fazer um tratamento tão sofrido que ela já experimentou uma vez e desiste da vida? De um método fácil, simples, sem dor, sem sofrimento, e não precisa amputar o corpo, nenhuma parte do corpo dela. Eu acredito que não precisaria, porque esse corpo é o templo de Deus. Quando a gente permite que a medicina, os médicos tirem um pedaço de nós, é como se nós estivéssemos derrubando a casa de Deus. E se a gente deixa chegar a esse ponto, significa que a gente não cuidou, a gente não limpou, a gente não deu manutenção necessária na casa de Deus. A gente deixou virar bagunça, acumulou lixo, né? Tanto do lado de fora quanto interno. Existe muito lixo interno que nos prejudica o nosso corpo, o nosso templo, que derruba esse templo, que maltrata. É a mesma coisa, se a gente tiver uma casa, a nossa casa, se a gente não cuidar, se a gente não pegar o lixo e levar lá fora, vai juntar mosca, vai juntar rato, vai juntar barata, vai poluir, vai trazer sujeira, vai trazer contaminação. Se tiver uma rachadura na parede, se a gente não for lá fazer a manutenção, aquela parede vai ficando ali, cai um pedaço da parede. E esse é o nosso corpo. Se a gente não cuidar, não dar uma manutenção adequada para ele, com pensamentos positivos, amando a nós mesmos, amando o nosso corpo, tendo cuidado na alimentação, tendo cuidado com sentimentos como mágoa, raiva, tristeza, depressão, nós estamos destruindo esse templo com isso. E aí chega um ponto que precisa sim tirar um pedaço, né? Precisa fazer alguns reparos. Mas nós que estamos despertos, acredito que todas as pessoas que me seguem aqui no canal, que assistem os meus vídeos, já são pessoas despertas, que já evoluíram consciencialmente, que já está aí na 4ª dimensão, que já está vibrando positividade. Mas eu peço, por favor, cuidem do corpo de vocês. Cuidem da mente de vocês. Cuide dos sentimentos de vocês, não guarda mágoa, não guarda rancor, perdoa. Ame primeiramente vocês, acima de tudo, ame vocês mesmos. Nós temos que aprender a amar a nós mesmos, porque quando amamos a nós mesmos, a gente consegue amar o próximo, a gente consegue respeitar o próximo, consegue respeitar a decisão do próximo. A gente não controla a vida de ninguém, mas controlamos a nossa vida, controlamos os nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas emoções, controlamos o nosso ser interior, a gente controla. É isso. E cuida-se. Cuida, seja saudável, seja feliz, para que contribuímos, né, assim, com um mundo mais saudável, mais feliz, mais próximo e abundante. Então, um beijo de luz para vocês e até o próximo vídeo.